Então, gente, bom dia. Comecei a gravação, vou começar a apresentação da aula. Peço que vocês façam comentários e questões usando o chat. E assim que eu terminar a apresentação e encerrar a gravação, a gente abre para o debate, tá ok? Então, esse primeiro slide, né, que é mais de apresentação, né, ele tem já a imagem de duas salas de aula, né, que vocês podem observar que são salas de aula que têm uma estrutura, né, bem diferente. Na primeira, a gente está vendo um modelo de escola tradicional, em que as crianças estão uniformizadas, né, estão sentadas em carteiras individuais, o professor está em pé na frente dos alunos, né? Então tem toda uma estrutura de organização física que já mostra, né, que é uma sala de aula que está ali claramente as tecnologias disciplinares, né, de quadriculamento, de individualização, né? As crianças estão cada um com seu dever, fazendo atividades de forma individual. Todas estão fazendo a mesma atividade, né? Pelo menos ao que parece. Na segunda imagem, vocês já estão vendo crianças, né, que estão numa sala de aula que não tem carteira e estão lendo livros separadas. Quem quer ficar sozinha, está sozinha. Quem quer ficar junto, está junto. Tem crianças que estão lendo, tem crianças que estão mexendo em prateleiras. E a própria estrutura da sala já mostra que não é uma escola tradicional, né? Então, é muito interessante, porque quando você entra numa escola, só a forma que a sala de aula está organizada, você já consegue perceber que o modelo dela segue determinada perspectiva. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Não sei se vocês lembram, quando a gente, na nossa última aula, que a gente falou sobre isso, né? Como que esses conceitos de aprendizagem, que são construídos pela psicologia, eles vêm nessa malinha do professor. Ele, querendo ou não, quando ele começa a dar aula, ele, necessariamente, sua prática, ela reflete uma forma de compreensão do que é aprender, né? De como se ensina. E isso fica óbvio, né? Isso fica muito explícito, inclusive, nessa estrutura. Então, vamos seguir. Voltando um pouquinho, né? A gente falou da escola tradicional e de como que a psicologia comportamental influencia, até hoje, né? Esse modo de ensinar, né? Então, entendendo a criança como uma tábula rasa, né? Entendendo a criança como se fosse um vaso, né? Que o professor tem conhecimento e que ele vai ser preenchido, né? Com situações de condicionamento de comportamentos. Então, por exemplo, aprender a ficar sentado, né? Aprender a ficar naquela posição, aprender a cumprir os horários, né? Lembra que eu falei para vocês, todos, assim, a maioria dos pais fazem o quê? Acorda, às vezes, um bebê de 1 aninho, 2 aninhos, e fala, meu amor, vem, levanta, vamos botar roupinha, vamos botar um uniforme que você tem que ir para a escola, né? Parece até uma coisa que é tão natural, que a gente faz de uma forma tão natural, né? E que a gente não reflete. Gente, acordar um bebê. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque, de alguma forma, a gente já está condicionando aquele comportamento para que, quando ele seja um adulto, quando ele for um adulto, ele acorde cedo, que ele cumpra horário, em dias úteis, né? Em horários de trabalho, de 8 às 5, que é o que é exigido, né? E que, para isso, o nosso corpo precisa ser condicionado. A gente até volta lá nos recursos para o bom adestramento que o Foucault descreveu no Vigiar e Punir, né? Então, a escola
passa a ser esse lugar, o lugar onde esses comportamentos, eles são condicionados, né? Eles são moldados, e que o desenvolvimento, ele é medido como? Como que você define, né? Inclusive padrões de normalidade, do quanto a criança foi capaz de acumular esses conteúdos, né? E responder, né, de uma forma certa ou errada, porque aí tem a questão do certo e do errado. O erro, ele é considerado ainda uma etapa para chegar no acerto, né, mas que é medido como erro. Então, a gente tem questões de múltipla escolha, que só dão a opção de o aluno acertou ou o aluno errou, né? E que o processo do raciocínio para a resposta daquela questão não é levado em conta. Porque às vezes o aluno faz a questão, sei lá, uma questão de matemática. Ele faz a questão toda certinha. No final, ele erra o sinal. Confunde o mais com menos. Mais 5 ou menos 5 seria a resposta. E ele acertou tudo, mas errou o sinal. Quando é de marcar, tudo aquilo que ele fez, não existe meio certo, não existe processo, uma avaliação do processo, existe apenas uma avaliação da resposta, né? E vocês vão ver que, na perspectiva do Piaget, né, o erro não é entendido dessa maneira. Então, a gente está falando de memorização, de cópia, de treino, de repetição, né? E o professor sendo esse mediador de reforço. Na verdade, a palavra não seria mediador, seria aquele que vai, de alguma forma, planejar e controlar esse reforço, essas assim, em que momento o aluno é elogiado, em que momento o aluno sofre uma crítica, e isso, por exemplo, a avaliação já é, né? Quando o professor diz muito bem, ou precisa melhorar, não estou nem falando só de comportamento, de conteúdo mesmo, né? Então, vamos seguir. Alguns autores, né, fazem uma crítica à escola tradicional, e a gente tem aí, né, alguns nomes. Eu coloquei o Piaget, o Vygotsky e o Paulo Freire, né? Se a gente falasse das psicologias, das teorias psicogenéticas da evolução, eu estaria até, por exemplo, poderia tirar o Paulo Freire daí e manter o Piaget, o Vygotsky e o Vallon. São 3 grandes nomes, né, dessas teorias psicogenéticas da evolução, que fazem o quê? Eles estão fazendo uma crítica, na verdade, não necessariamente uma crítica, mas estão se desviando dessa psicologia comportamental. A gente está falando de início do século XX, né, em que o que a gente tinha era o behaviorismo como sendo a grande teoria, né, da psicologia legitimada, né, com status de ciência, né? E eles trazem uma outra perspectiva, porque o behaviorismo ele vai partir de uma perspectiva que é ambientalista, né? O sujeito é uma tábula rasa, tudo que ele é resultado da relação com o ambiente. As teorias psicogenéticas da evolução, elas vão partir de uma perspectiva que é interacionista, né? Então, vão levar em conta o biológico e vão levar em conta também o ambiente. E aí, a gente tem algumas diferenças, né, nessas perspectivas, né, que são diferenças fundamentais. Quando eu falo desses 3, eu estou falando especificamente de uma crítica, né, à escola tradicional, mas se eu parto para a perspectiva da teoria de Piaget, né, de Vygotsky, de Vallon, das teorias psicogenéticas da evolução, a gente tem um ponto em comum, é que todos os 3 eles estão querendo pensar o desenvolvimento, né, à luz da sua gênese e da sua evolução. E gênese num sentido de origem. Em que momento determinados processos cognitivos se desenvolvem, se modificam, se transformam. O sujeito não nasce pronto, né? Ele já nasce inteligente. E ao longo dos primeiros anos da sua vida, ele vai modificar essa qualidade da sua inteligência, vai transformar essa qualidade da sua inteligência de uma inteligência, digamos, menor para uma inteligência maior, né?
Então, e tem diferenças fundamentais, principalmente aqui eu vou marcar o pensamento do Piaget e do Vygotsky, né? Que é o quê? Por exemplo, a concepção de sujeito, que nós vamos bater bastante sobre isso, que o Piaget está falando de um sujeito epistêmico, o Piaget ele é um cientista, e ele quer fazer ciência, né? A preocupação do Piaget é de entender como ocorre... como o homem constrói conhecimento, né? Como ocorre esse desenvolvimento da inteligência, do pensamento, de uma forma que seja legitimada pela comunidade científica. Então, ele não pode colocar na sua teoria variáveis em que ele não tem controle. Ele quer construir leis gerais sobre o fenômeno, do tipo, soltou, caiu. Por exemplo, né, claro que eu estou exagerando, mas o que eu estou dizendo aqui para o Piaget, não importa se uma criança nasce na China, no século passado, na Idade Média, ou aqui no Brasil hoje. Ele quer construir uma teoria em que o que ele está dizendo seja real e aconteça com qualquer criança. Então, por exemplo, uma criança pré-operatória, não importa. Uma criança entre 2 e mais ou menos 5 para 6 anos, ela necessariamente é egocêntrica. Estou dando um exemplo, né? Ela necessariamente não vai conseguir realizar determinadas operações, como, por exemplo, separar parte do todo. Não vai. Em qualquer lugar do mundo, uma criança com essa idade não vai. Ah, Sharon, mas e se for uma criança superdotada, ou com altas habilidades, ou uma criança que tem algum tipo de deficiência? Aí eu vou dizer, o Piaget não trabalhou com essas crianças. O Piaget trabalha com crianças que estão dentro de um padrão de normalidade. Para quê? Exatamente para ele conseguir criar e construir leis gerais sobre esse processo cognitivo. Então, ele está falando disso, dessa concepção de sujeito, ou seja, um sujeito para o Piaget epistêmico. Depois a gente vai ver no Vygotsky que, para o Vygotsky, esse sujeito é um sujeito social, é um sujeito que modifica a sua inteligência, o seu pensamento, dependendo da cultura, da história, do tempo, da sua relação com o mundo. E aí a gente vai ver essa grande diferença que, na verdade, o Vygotsky ele não vai contra o que o Piaget está dizendo, ele só inclui, né? Ele só inclui uma outra entrada no desenvolvimento, que é essa mudança da nossa espécie ao longo do tempo e uma mudança no desenvolvimento de cada criança, dependendo do mundo, né, ou do meio social onde ela vive, né? Então, a primeira grande diferença é essa concepção do sujeito, né? E essa influência do ambiente, né, de uma forma direta ou de uma forma mediada pela cultura e pelo social, é uma outra grande diferença entre Piaget e Vygotsky, né? E, nesse sentido, interfere também no entendimento da aprendizagem, na relação da aprendizagem com o desenvolvimento. Vou trabalhar isso mais detalhadamente, mas já de cara, para vocês já escutarem e a gente começar a desenvolver. Para o Piaget, o desenvolvimento ele ocorre independente da aprendizagem. Para o Vygotsky, a aprendizagem vai acelerar esse desenvolvimento. Fiquem com isso e vamos seguir. Se quiserem, podem fazer perguntas no chat, tá? Vamos lá. Então, o Piaget, né, ele nasceu em 1896 e morreu em 1980. Então, ele viveu bastante, né, a sua vida inteira nesse momento do século XX. É bom a gente localizar historicamente, né, em que momento a gente está falando e até para a gente conseguir relacionar com as questões históricas, as questões geográficas, né, as questões culturais, de onde ele está falando. Ele está falando da Europa, né, diferente do Vygotsky, por exemplo, que está falando da onde? Está falando lá da Rússia, destruída pela guerra, né, cheia de problemas. Então, são dois
psicólogos, dois pensadores que têm propostas muito diferentes para o uso, né, ou o objetivo daquilo que ele constrói. Né? Então, vamos lá. Ele não tem... engraçado isso, né? Porque eu dou muita aula em faculdade de pedagogia, né? E é impressionante que na faculdade de pedagogia os alunos conhecem muito mais Piaget, até mesmo estudam muito mais Piaget, tem muita mais matéria com Piaget do que vocês na psicologia, né? Mas o Piaget, ele não é pedagogo. Ele não tinha como objetivo, né, construir uma metodologia de educação. E hoje em dia, quando a gente escuta Piaget, a gente já pensa logo em quê? Em escola construtivista, método Piaget. E a proposta dele não era essa. A proposta do Piaget, como eu já disse, era fazer ciência, construir uma teoria científica que explicasse como o homem constrói conhecimento. Sim, assim, é senso comum que se associe Piaget à pedagogia, mas é muito importante a gente entender que o Piaget, ele era cientista, ele era biólogo e epistemólogo, e traz para a sua psicologia influência dessas duas grandes áreas de estudo. Tá? Vamos seguir. Então, a proposta dele é essa, é construir uma psicologia que seja legitimada, que seja reconhecida como ciência, né? Então, ele teve muita influência, né, da teoria de Darwin e de Bachelard. E quando a gente fala, né, da teoria de Darwin, principalmente quando ele está falando a questão do Darwin da adaptação, né? Então, para o Piaget, a inteligência é uma adaptação. O homem modifica a sua inteligência para se adaptar ao ambiente. Então, ele traz esse conceito, né, da biologia, como traz também o conceito de evolução, porque o Piaget vai dizer que a gente não nasce com uma inteligência pronta e essa inteligência evolui, né, se modifica de uma qualidade menor para uma qualidade maior nos primeiros 12 anos de vida. Depois, essa estrutura, né, se consolida e a gente mantém essa estrutura, essa organização, né, para o resto da nossa vida, independente do estudo e do aprendizado. A estrutura, ela se constrói até os 12 anos. A partir daí, a gente inclui conhecimentos, né, inclui informações, mas não modifica, né, o processo, ou seja, a organização, a estrutura. E quando ele traz da epistemologia, né, para a sua psicologia, é principalmente um conceito de Bachelard, que é um conceito de corte epistemológico, né, ruptura. O Bachelard, ele defende, né, que a ciência, ela não evolui de uma forma linear, ou seja, ela não vai sempre de melhorando, sempre crescendo de uma forma linear. Não. Ocorrem cortes, ocorrem descobertas, né? Por exemplo, a questão do homem, num determinado momento, ter conseguido assimilar, né, e construir, né, o conhecimento e o entendimento do mundo de que a Terra é redonda. Né? E que, a partir dos movimentos de rotação e de translação, a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol, né? A partir desse entendimento, dessa observação, dessa assimilação, dessa interpretação do mundo, a ciência teve um corte, teve uma transformação que tornou impossível seguir da mesma maneira. Então, não é assim, evolução linear. Né? A ciência, ela ocorrem invenções, descobertas, né, que transformam o rumo do caminho da ciência.
Isso é o conceito de corte epistemológico de Bachelard. E o Piaget, ele vai falar exatamente isso com relação ao desenvolvimento da inteligência. Ele vai dizer: nascemos com uma inteligência que é uma inteligência prática, né? Uma inteligência sensório-motora, né? O bebê já nasce com uma inteligência que é ação, é uma inteligência na ação. Sem língua, sem um sistema simbólico. O bebê não pensa em português, mas ele é inteligente. E essa inteligência, ela vai se modificando e ocorrem saltos, ocorrem transformações, ocorrem rupturas que são tão fortes, tão significativas, que modificam o rumo dessa inteligência, do desenvolvimento dessa inteligência. E esses cortes, que no conceito de Bachelard seriam cortes, né? E que para Piaget ele vai dizer que são rupturas, né? São os estágios. Ele separa esses momentos em estágios. Então é muito interessante, porque muita gente, quando a gente pergunta assim, o que são os estágios de Piaget? A pessoa fala, sensório motor, pré-operatório, operatório, concreto e formal. Aí eu falo, não, eu não perguntei quais são, eu perguntei o que são. E muita gente não consegue compreender, porque a explicação tem que entender esse processo de ruptura no desenvolvimento. Tá? Então, é muito interessante vocês conseguirem responder isso. Não quais são, mas o que são os estágios de desenvolvimento para Piaget? É uma pergunta que a resposta não é quais são. Então, a gente tem que compreender o processo, o que ele está dizendo, como que ele está descrevendo esse desenvolvimento da inteligência, né? Então, seguindo, vamos lá. O Piaget, né, ele está, assim, buscando fazer ciência, então ele busca criar leis gerais, já falei um pouco sobre isso, né? Se fala do método crítico, né? Então a gente está falando de... Resumindo, como que o Piaget faz? O Piaget pega crianças, coloca crianças em situações que são parecidas, de problemas, em idades diferentes, e vai observar, testar hipótese, comparar, né? Anota, faz de novo, testa de novo. Inclusive, ele fez observações muito, muito significativas, principalmente sobre o período sensório-motor, nos próprios filhos. Ele observava os próprios filhos, né? Então, existem diversos testes que Piaget faz que foram famosos, ficaram famosos, né? E que você faz com crianças em idades diferentes e observa como que essa criança responde de maneiras diferentes. Então, ele vai pegar e vai, a partir de um método e de uma proposta que ainda está lá naquela ideia bem cartesiana, né, do método cartesiano. Por quê? Repetindo, o Piaget, ele quer ser considerado, aquilo que ele constrói, como ciência. Ele quer poder contrapor uma teoria da psicologia que estava muito forte, que era a psicologia comportamental. Então, para que ele consiga fazer isso, ele precisa ser reconhecido. E para ele ser reconhecido, a gente está falando do quê? De método cartesiano. O que é isso? Observar, testar, comparar, mensurar, anotar, colocar em situações iguais, problemas iguais, diversas crianças de idades diferentes, repetir isso diversas vezes, para poder, de alguma forma, dizer, olha, isso que eu estou dizendo vai acontecer sempre dessa maneira. Ele foi, né, professor universitário, né, e foi diretor, né, do Instituto Jean-Jacques Rousseau e desse Instituto do BIE,
E nesses dois institutos, ele fazia o quê? Aulas, como se fossem aulas inaugurais, né? Os discursos do diretor. E nesses discursos que foram transcritos, né, foi um conjunto de 40 textos, ele coloca seus princípios educacionais, ele fala sobre educação. E uma das coisas principais que ele fala, mas que está relacionado com a sua psicologia, né, com o que ele compreende como sendo a aprendizagem, como se aprende, né, ele vai ter uma grande crítica à educação, porque ele diz: a coerção é o pior dos métodos pedagógicos. Quando ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte: o professor, quando ele, com a sua autoridade, afirma, né, ou entrega, digamos assim, uma verdade para um aluno, o aluno toma essa verdade como sendo absoluta. Por quê? Porque a autoridade do professor faz com que o aluno, né, acredite que aquilo que o professor está dizendo é corretíssimo. Então, qualquer curiosidade que o aluno tinha para resolver um problema que faria com que ele, por exemplo, precisasse fazer uma observação, ou fazer um experimento, ou fazer uma pesquisa, deixa de ter essa necessidade, porque ele já tem a resposta. Então, quando ele fala de coerção, ele não está falando apenas de punição física, de castigo físico. Ele está dizendo o seguinte: quando o professor traz uma resposta, o aluno não precisa mais buscar por ela. E aí ele vai tomar aquilo como verdade, só que não necessariamente aquilo que o aluno tomou como verdade acomoda, né? E aí, depois de um tempo, o aluno esquece. Por quê? Porque ele vai partir daquele senso, daquela experiência dele, que muitas vezes ela é uma experiência equivocada. Deixa eu tentar explicar com um exemplo. Por exemplo, uma criança, ela acredita que coisas grandes afundam e coisas pequenas boiam. Então, se você pega uma criança pequena de, por exemplo, uns 4 anos de idade e entrega para ela uma colher de pau de madeira grande e um prego e bota um balde e diz assim: qual dos dois vai afundar primeiro? Ela vai dizer que é a colher de pau. Por quê? Porque ela ainda não consegue conceber a classificação dos objetos em materiais. Então, ela não compreende assim: a colher de pau é feita de madeira. Vamos colocar uma colherzinha de chazinho, em vez de um prego, né? Uma colherzinha pequenininha de chá. E uma colher de pau grandona de madeira. 2 objetos que são, digamos assim, que têm a mesma função. Todos 2 são o quê? Colher. O grande vai afundar primeiro, porque ela não consegue conceber a qualidade do material. E aí o professor chega para a criança e diz assim: essa colher é feita de madeira. Madeira boia. Essa colher é feita de ferro. Ferro afunda. Madeira boia, ferro afunda. Madeira boia, ferro afunda. A criança vai decorar. Aí o professor pergunta: marque com um X, dá o deverzinho e fala assim: marque com um X o que boia e o que afunda. Ou qual, né? A criança decorou, ela vai marcar correto. Só que depois de 2 semanas, 3 semanas, em que ela se distrair, estiver fazendo outra coisa, e você chegar para a criança e perguntar, ela vai dizer que a colher de madeira, que é maior, vai afundar primeiro. Por quê? Porque aquilo que o professor falou foi uma verdade que ela assumiu como verdade por conta da tradição, do lugar de autoridade, da coerção desse professor, e não gerou nenhum incômodo naquilo que ela antes acreditava. Ela pega aquilo, toma como verdade, e aquilo que ela acredita fica ali posto. Se você
chega para uma criança e fala: qual dos dois você acha que vai afundar primeiro? E ela vai dizer: a de madeira, vamos ver? Aí a criança solta. Quando a de madeira boia e a de ferro afunda, a criança faz assim, ó. Ué, por quê? Ué, mas aquilo que eu acreditava, isso que a gente está falando, é um desequilíbrio. Por isso que o Piaget o tempo todo fala de uma teoria da equilibração. Porque quando a criança interpreta o mundo, vem uma informação nova e desequilibra aquela estrutura, aquela organização que já estava construída, precisa fazer o quê? Reorganizar. Ela vai precisar, para dar conta daquela informação nova, né, de alguma forma resolver aquilo, se torna um problema. É um desequilíbrio. E aí ela vai precisar pesquisar e compreender. Ela vai precisar acomodar. Então, o Piaget, né? Aqui o exemplo. Eu vou falando, às vezes, antecipo slide. Porque... Então, por exemplo, quando o Piaget está falando de uma educação, né, defende uma educação ativa, ele está falando principalmente quando ele diz dos estudos das ciências, ele está falando de experimentação. Ele está falando da criança ter possibilidade de observar, né, de algo que seja empírico. Então, por exemplo, uma criança, ela pega um copo que alguém bebeu água, ou um copo com Nescau, né? Ela vai dizer que o copo com Nescau está sujo e o copo que alguém bebeu água está limpo. Aí você chega para a criança e fala, não, não pode. Ou então lava a mão. Você tem que lavar sua mão. Ela diz, mas minha mão está limpa. Aí a mãe costuma dizer assim, não tá não, tá cheia de bichinho. A criança faz assim, cadê o bichinho? Ela mexe até o dedinho, ela torce o dedo assim, olha. Isso, né? Ela vai obedecer à mãe, ou seja, a coerção, a autoridade. Ela vai lavar a mão, mas ela não se convenceu. Se ela tem a possibilidade de olhar um microscópio e ver que existem, né, bactérias que ela não enxerga, mas que estão ali, ela consegue entender, compreender que a mão dela, apesar dela não estar vendo que está suja, a mão dela está suja. Então, é muito importante essa experimentação na ciência, né? Quando ele fala de matemática, né, ele está falando sempre que o qualitativo precede o numérico. Não adianta você querer ensinar uma operação que a criança não tem ainda uma estrutura, né, uma organização cognitiva que permita que ela compreenda aquela operação. Então, por exemplo, você quer ensinar uma criança de 2 anos, que começou a falar, né, já está começando a falar, a contar. Né? Ela vai dizer 1, 2, 3, com aquela vozinha, né, de neném. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Elas fazem, igual o papagaio também faz. Mas se você pergunta quantos tem, ela não consegue dizer. Por quê? Porque ela não tem ainda o qualitativo, que é o quê? A quantidade. Ela não entende, ela não tem ainda a organização. Eu o tempo todo vou ficar repetindo isso. A organização, a estrutura que permite a compreensão de quantidade. Então, antes dela aprender a contar, ela precisa entender o que é muito, o que é pouco, o que é grande, o que é pequeno, o que é mais, o que é juntar, o que é acrescentar. Porque quando você conta, o que você está fazendo? Você está medindo quantidade. Quando você conta, você está fazendo o quê? Uma adição. 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4. Está acrescentando 1. Então, ela tem que aprender a juntar, ela tem que aprender a acrescentar. Isso é qualitativo. Igual multiplicação, as crianças aprendem tabuada, né, decorando. Aí a professora, 3 vezes 7, aí todo mundo grita, 21. Aí pergunta, por que é 21? Não sabe responder. A criança, antes de decorar a tabuada,
ela precisa compreender o que é multiplicar. 3 vezes 7. 3 vezes 7, você vai somar o 7 3 vezes. Então, ela tem que compreender que 3 vezes 7 é 7 mais 7 mais 7. Se ela não tem a compreensão do qualitativo, o que é multiplicar, ela vai decorar a tabuada, mas em algum momento ela vai esquecer. Quando ela ficar nervosa, que a professora fala, hoje é dia de tomar a tabuada, fulana de pé, 3 vezes 7. Mas se você chega e fala para ela, todo mundo aqui sabe tabuada de 2. Se todo mundo aqui sabe tabuada de 2, sabe dobrar, sabe somar, todo mundo sabe tabuada de 8. Todo mundo sabe tabuada de 7, que são as difíceis, né? Todo mundo sabe tabuada de 6. A de 6, a de 7 e a de 8 são as mais difíceis. Só que todo mundo que sabe tabuada de 2 sabe a de 8 e a de 7. Por quê? Porque o processo é o mesmo. Ela não vai responder na ponta da língua. E é muito melhor que ela não responda. É muito melhor que uma criança, quando está sendo tomada, digamos assim, de tabuada, ela fala, peraí, deixa eu pensar. E ela vai fazer a conta. Por quê? Porque se ela sabe, né, que 2 vezes 2 é 4, ela sabe que 2 vezes 4 é 8. Ela sabe que 2 vezes 8 é 16. Porque ela sabe fazer 8 mais 8. Porque ela sabe fazer 2 mais 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 2. E acontece que o ensino, ele pula o qualitativo e vai direto para o numérico. Aí a criança decora. Se ela ficar nervosa, ela erra. Né? Ou, né, a questão mesmo da repetição. E aí, por exemplo, no método tradicional, a gente tem uma proposta, por exemplo, que é o ensino do Kumon. O Kumon, ele faz o quê? Ele quer que você responda rápido. Então, ele faz você repetir tanto, que você pula a etapa. Você não precisa raciocinar. Porque se você sabe que 2 vezes 4 é 8, você faz o 2 vezes 8 mais rápido. Porque você não precisa fazer o 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 mais 2... Entenderam? Então, é isso que o Piaget está dizendo, de que o qualitativo precede o numérico. E ensino da língua, né? Ele vai falar que a língua é na forma mais direta possível. Gente, todos vocês fizeram ensino médio tiveram no mínimo 7 anos de aula de inglês. No mínimo. Ou então tiveram algumas aulas de espanhol, né, no meio desse caminho, que também existe autorização, né, de que se escolha espanhol ou inglês, não importa. Vocês tinham que falar inglês fluente. Todos nós tínhamos que falar inglês fluente. Por que a gente não fala? Por que a gente fica no verbo to be? Porque a gente é ensinado inglês, aprende inglês com gramática. Imagina se você pega um bebê e diz para o bebê assim, eu amo você. Eu é o sujeito, amo é o verbo, você... Entenderam o que eu estou falando? A criança não aprende a falar assim. Ela aprende a falar da forma direta. Por isso que hoje tem um monte de criança e de adolescente que estão falando inglês fluente, porque aprenderam, sabe aonde? No videogame, porque aprenderam no filme, porque aprenderam usando a internet. É por isso que tem crianças que são autistas, que os pais não falam inglês, e que a questão do autismo, né, se a gente for parar para usar um conceito da psicanálise, tem a ver com essa rejeição, né, desse outro, digamos assim. Não pula essa parte, né, para eu não falar bobagem de psicanálise, mas vamos lá. Por que tem muitas crianças autistas em que os pais não falam inglês e que a criança não fala nada e num determinado momento ela começa a falar inglês? Porque ela usa o tablet. A única coisa que acalma é ela ficar no tablet. Então o pai deixa, a mãe deixa ficar no celular. Aí ela fica ali. E ela precisa de uma língua para servir de base, para ser a estrutura do pensamento. E aí ela escolhe qual? Ela escolhe o inglês.
porque o inglês ela está escolhendo para ela. Ela não está usando para se comunicar com o pai ou com a mãe. Ela está usando para ela pensar. Olha que coisa interessante. E também porque ela está ali no contato direto. Então, a gente tem muita criança que está falando inglês. Vocês querem ver um exemplo? A minha neta, né, netinha, que é a neta do meu marido, do primeiro casamento, da filha do primeiro casamento do meu marido, uma vez eu estava com ela numa piscina de bolinha, e eu falei assim, olha, que cor é essa? Aí ela, azul. Ela falou, azul, né? Ela falou assim, Aí eu, isso, azul. E essa? É amarela, yellow. Aí essa. Aí ela, Não, foi rosa. Ela falou, e essa? Ela, ink. Eu falei, ink? Aí ela, ink. Eu falei, rosa. Ela, ink. Eu falei, o que está acontecendo? Aí mostrei o verde. Ela falou, ing. Ela estava aprendendo a falar gin. Sabe por quê? Porque ela aprendeu antes de aprender as cores em português, ela aprendeu as cores em inglês. Só que o amarelo, yellow, é parecido. O azul é blue, é parecido. Mas o pink, rosa, ela falou ink. Ela aprendeu primeiro as cores em inglês. Por quê? Porque ela ficava vendo no celular os desenhos em que era dito em inglês. Então, é isso que a gente está falando, né? A língua, ela ensinada da forma direta. Qual seria a melhor maneira da gente aprender inglês? Tendo aula de conversa, né? Tendo momentos de imersão em inglês. Então, na hora do lanche, toda a professora só fala, tanto é que as escolas bilíngues são assim. As escolas bilíngues, elas não têm uma aula verbo to be. Elas têm, por exemplo, aula de matemática em inglês, aula de ciências em inglês. O professor fica falando inglês o tempo todo, né? Ou alemão, né? Ou francês, dependendo da escola, né? Se é escola americana, alemão, ou canadense. As escolas bilíngues, elas fazem isso, são momentos de imersão na língua, da forma direta. Professora de maternal, que a criança só fala com a professora, a professora só fala inglês com a criança naqueles tempos de aula. Durante o dia, 3 horas, 2 horas por dia, a criança fica no mundo em que só falam inglês. E aí o Piaget faz essa relação, né? Mostrando que, fazendo essa relação, dizendo, da mesma forma que a medicina precisa da biologia, né, a educação também precisa da psicologia, porque ele vai fazer essa relação essa relação que naquele momento a gente já marcou, né, que é tomar os conceitos da psicologia para serem aplicados, uma psicologia geral aplicada à educação, né? Os seus conceitos aplicados, né? Para quê? Para construir uma proposta de uma pedagogia, digamos assim, uma pedagogia científica, uma pedagogia experimental. Entrando já especificamente, né, na teoria do Piaget, né? O Piaget, ele dentro das teorias psicogenéticas da evolução, ele cria a sua teoria que é chamada de epistemologia genética, né? E ele vai falar, já trouxe para vocês a teoria da equilibração das estruturas cognitivas, né? Já falei um pouco sobre a questão da epistemologia e da biologia, e aí eu vou falar um pouco sobre esse mecanismo, né? Porque eu falei, ocorrem saltos, ocorrem mudanças, ocorrem reorganizações dessa estrutura, né? E aí a explicação de como isso acontece, né? O Piaget vai falar que a gente tem um processo, né? Que é um mecanismo que é inato, a gente já nasce, né? Tá aí o biológico forte, né? Se chama autorregulação, que é ativado na relação do organismo com o mundo, né? E que é uma adaptação. A gente modifica a nossa inteligência, a gente se adapta ao meio, a gente desenvolve a nossa inteligência para se adaptar ao meio, né? Para dar conta do que a gente está interpretando, do que a gente está tendo contato e assimilando.
E essa adaptação, essa autorregulação, ele acontece em dois processos, né? A assimilação, que é a interpretação do mundo, é quando a criança, né, entra em contato com um objeto novo e assimila, interpreta, né, dá conta de interpretar, porque a criança ela tem contato com muitos objetos e eles passam, e ela não interpreta, ela não assimila. Eles passam por ela e passou. Só que num determinado momento, quando ocorre esse contato, aquilo desequilibra, acontece alguma coisa que é algo novo, é algo que interpretou e causou um estranhamento, causou um desequilíbrio, né? E que aí é necessário fazer o quê? Essa reorganização para que se acomode, para que o sujeito dê conta, para que se adapte àquela novidade. Então, um exemplo é o esquema mental que se tem de animais, né? A criança, inicialmente, ela chama tudo de au-au. Na maioria das vezes é tudo au-au. Então, ela chama galinha de au-au, cachorro de au-au, cavalo de au-au, tudo é au-au. Gato é au-au. Até um determinado momento que ela assimila uma qualidade, uma característica diferente num determinado objeto, né? E que desequilibra aquela organização, aquele esquema mental. Então, quando ela vê, por exemplo, uma galinha, aquilo desequilibra o esquema mental dela de au-au, e ela precisa assimilar, ela precisa assimilar, não, ela precisa acomodar. Então, ocorre esse desequilíbrio, é necessária essa reorganização, que é exatamente o momento em que ela acomoda. Aí passa a existir o quê? Au-au e piu-piu. Depois passa a existir o quê? Au-au, piu-piu e miau, o gatinho. Depois passa a existir o cavalo, o pocotó, porque ele é muito grande, não late, né? Aí a galinha não voa, ou ela tenta voar e não consegue, e vai sendo assimilado essas características, essas qualidades, e que vão sendo necessárias reconstruções, né, reorganizações desses esquemas mentais. E aí a criança começa a perceber, a interpretar, a ter esse desequilíbrio e reorganizar para dar conta desses objetos novos. A coisa do espelho também é interessante. A criança primeiro passa pelo espelho, ela nem fixa o olho. Num determinado momento, ela fixa o olho, assimilou. E faz o quê? Coloca a mãozinha no espelho. Depois de um momento, né, ela interpreta que quando ela está mexendo, aquilo ali causa um desequilíbrio nela. Aí ela para de botar a mãozinha no espelho e passa a botar a mãozinha nela. São reorganizações que só são possíveis a partir de um desenvolvimento de uma estrutura que dê conta. Por exemplo, dela compreender, né, que aquele reflexo é ela. Primeiro, ela não separa ela do outro. Depois ela consegue separar ela do outro quando ela, por exemplo, pega o dedinho e morde o próprio dedo. Quando ela morde o dedo, e ela morde o chocalho, e ela morde o dedo, e ela chora porque doeu, ela começa a precisar dar conta disso. Doeu. Então, existe diferença entre a mão e o chocalho. E aí ela interpretou, ela assimilou essa diferença, ela precisa acomodar. É esse processo que o Piaget descreve como autorregulação. Assimilação, acomodação. Assimilação, acomodação. Então, vamos seguir. E aí o Piaget, né, ele vai descrever essas grandes mudanças, né, essas grandes transformações nessa qualidade da inteligência em 3 ou 4 momentos, dependendo do autor. Tem autores que dizem que são 3. O próprio Yves Delatale, do vídeo, diz que são 3, porque ele vai dizer que o operatório é uma fase só, mas a grande maioria defende a ideia de 4 estágios.
um primeiro sensório-motor, até mais ou menos os 2 anos, o segundo pré-operatório, que vai dos 2 até os 6, depois o operatório concreto até os 11, 12, e a partir daí é o operatório formal, que a gente segue com essa estrutura, com essa organização para o resto da vida. E aí tem algumas leituras, né? E as principais são: essa sucessão de estágios é invariável, inevitável, e vai obedecer essa hierarquia, que a etapa é precisa, né? E tem algumas autores que defendem que existe uma instabilidade, né? É claro que essa instabilidade ela vai ser com variações pequenas, né? Mas que está relacionado a uma rede complexa de relações e que são muitos processos e muitas organizações, então que defende que essas fases elas não são tão precisas, que, por exemplo, você pode ainda estar com algumas características pré-operatórias e que já conseguindo, por exemplo, realizar algumas operações que já seriam da fase operatória, mas ainda não consegue outras, né? E aí depende dos autores. Eu, particularmente, trabalho muito em cima dessa primeira opção, de corte mesmo, né? De mudanças que são radicais no modo do pensamento, né? Na construção da inteligência, no modo da inteligência, não é no pensamento, no modo dessa inteligência, na qualidade dessa inteligência. E aí também existe uma construção, né, e um desenvolvimento dessa capacidade de abstração, que está relacionada à questão empírica e a essa abstração reflexiva. A empírica são essas informações e a descoberta de interpretações diferentes dos objetos. Ou seja, a gente está falando de coisas concretas, né, que podem ser entendidas. A reflexiva são informações que a gente retira sobre a ação dos objetos. Então, por exemplo, quando a gente fala de um tamanho, de uma coisa que é efetiva, a gente está falando de uma abstração empírica, né? Um grande e um pequeno, né? Mas quando a gente fala de peso é reflexível. Você vai trabalhar uma abstração a partir de uma qualidade de um objeto, mas não é algo que é observável. E aí necessita dessa reorganização mental. Eu não vou descrever e trabalhar com vocês assim muito profundamente cada uma dessas fases, porque eu acho que isso vocês têm assim de sobra, né? Até mesmo a Lúcia, né? Até mesmo a Undina trabalha muito isso com vocês, e a minha proposta é que a gente pense muito a relação do pensamento do Piaget com a questão educacional, mas resumindo, né, o sensório motor vai até os 2 anos, é um momento em que a criança ainda não tem a língua, né? Ela é uma inteligência que é prática, é anterior à fala. Algumas questões que são alguns processos, que é a questão do objeto permanente, né? Que é a existência, apesar de não estar no campo perceptivo. O que é isso? A criança, quando a mãe sai do quarto, ela acha que a mãe deixou de existir, né? Ou a criança sensório-motora. A causalidade é que os objetos interagem e causam efeito, então a criança ainda tem um pensamento que é uma tendência mágica, né? Que é o que? Acende a luz. Ela chora, acende a luz, né? Então, a mãe entrou e acendeu a luz. A criança ainda não consegue compreender essa relação de causalidade. Então, para ela, a luz acendeu porque ela chorou, por exemplo, né? E diferenciação de meios e fins, né? Uma ação serve de meio para um fim. Por exemplo, você tirar uma almofada para você pegar uma bola que está embaixo da almofada, né? A criança, até um ano e pouquinho, ela não faz isso, ela não consegue fazer isso, ela começa a fazer isso. Porque são várias fases. Eu depois até vou disponibilizar para vocês um capítulo de uma apostila do CDR que separa essas fases em subfases e vão falando exatamente de todos esses pequenos processinhos que vão se modificando, né? Mas eu não vou me ater porque a gente tem uma aula, né? Eu teria que dar um
sei lá, um período inteiro de Piaget, no mínimo, para que a gente pudesse estudar profundamente, né? O Piaget tem livros só sobre sensório motor, por exemplo, né? Ou só sobre a moralidade, né? Ou só sobre... Então, a gente... é muita, muita coisa. Mas vamos seguindo, para ter uma ideia, né? O pré-operatório, né? É onde a criança começa a representar o mundo, né? Então, é quando começa a falar. E aí a gente tem aí a questão, principalmente, do egocentrismo, que é a criança perceber o mundo a partir dela, né? E é muito interessante, porque é a fase que é mais interessante os testes, né? Porque se você pega uma criança, quem tem criança faz, porque é muito engraçado, né? Então, por exemplo, a diferenciar parte do todo, né? Então, se você tem, por exemplo, 5 bananas e 3 maçãs, né? Você chega para a criança e fala, tem mais banana ou tem mais maçã? Ela vai dizer, tem mais banana. Aí você pergunta, tem mais banana ou tem mais fruta? Ela vai dizer, tem mais banana. Né? Quando você pega uma criança, por exemplo, pré-operatória, e diz para ela assim, pega uma caixa, por exemplo, de bombom e enche de hidrocor. Aí você chama a criança e fala, o que tem dentro dessa caixa? Ela vai dizer, tem bombom. Aí você fala, abre, aí tá cheio de hidrocor, né? Claro que a criança vai ficar triste, você vai pegar um bombom e vai dar para ela, mas tem um bombom aqui para você, não ficar triste, não. Aí ela sabe que dentro daquela caixa tem o quê? Hidrocor, canetinha. Ela sabe. O pensamento dela, ela tem isso organizado. Aí você fecha. Chama outra pessoa e diz, pergunta para a criança que você mostrou, o que ela vai dizer que tem dentro da caixa? A resposta de uma criança operatória, ela vai dizer que tem bombom. Porque a criança operatória, ela compreende que o que ela pensa, a outra criança não pensa igual. A criança pré-operatória não, ela vai dizer que tem canetinha. Por quê? Porque está relacionada a essa percepção da perspectiva mental, por exemplo. Por exemplo, por isso que a criança diz assim, mamãe, cadê minha boneca? Aí você fala, qual boneca? Ela diz, a minha boneca, ela tem um monte de boneca. Você fala, não, você tem um monte, qual que você quer? Ela diz aquela. Meu amor, aquela qual? E isso tem a ver com essa percepção dela. Ela não consegue, né, ela não tem uma estrutura cognitiva que permite que ela compreenda que cada um tem o seu pensamento. O pensamento dela, ela acha que todo mundo tem o mesmo pensamento. Todo mundo pensa, o que ela está pensando, todo mundo está pensando. E espacialmente também, né? Então, você ensinar, por exemplo, lateralidade, né? Você tem que ensinar a partir dela. Quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. E não assim, quem está à direita de fulano. Isso é quase que impossível uma criança pré-operatória responder. Conservação de líquido, né, que é aquele experimento de enche um copo comprido e enche um copo gordinho com a mesma quantidade de líquido. O qual que tem mais? Tem a mesma quantidade, só que ela vai dizer que comprido tem mais porque está mais alto. Então, são vários testes, né? Quem quiser fazer, faz com as crianças de 4, 5 aninhos. 4 anos é certo. É muito interessante, é muito engraçado. Aí, o concreto, né? A criança já consegue realizar, porque é interessante. O pré-operatório é pré-operatório por quê? Porque ela não realiza aquelas operações. Então, o operatório é o quê? Já conserva líquido, já consegue fazer a reversibilidade, já vai diferenciar parte do todo, né? Já consegue reversibilidade do tipo, daqui até a praia tem 5 quilômetros. Da praia até aqui tem quantos quilômetros? Uma criança operatória já realiza. Então, é sempre assim. O pré-operatório é aquilo que a criança ainda não faz, né? E aí, a partir do operatório, ela passa a fazer. Sendo que, no concreto, ela precisa manipular os objetos. Ela precisa, por exemplo, pegar os 2 copos, encher, né? Aí ela pega a água de um e de outro e joga num lugar que mede e vê que tem a mesma medição. Quando ela bota de volta, ela é capaz de dizer, tem a mesma coisa.
A criança operatória formal, ela já não precisa mais disso. Ela vai dizer, tem a mesma coisa. Ela não precisa manipular. Ela não, por isso que, quando a gente ensina, por exemplo, n mais x igual a x mais 2 igual a 4. Quanto vale x? Isso só começa a ser feito dessa forma a partir de 11 anos. A criança, antes disso, ela não faz. Ela precisa ter por exemplo, um ábaco, um dominó, coisas para ela manipular e contar. A interação social, né? A interação social é muito interessante, porque tem muita gente que fala, o Piaget não leva em conta o social. O Piaget leva em conta o social. Foi o que eu expliquei para vocês. Só que o Piaget vai construir um conceito de sujeito epistêmico. Então, ele vai construir uma teoria que ela vai ser válida independente do tempo e da cultura. Isso é uma coisa. Outra coisa é a importância da interação social, né, para o Piaget. O Piaget não despreza, isso é um equívoco, né? O Piaget, ao contrário, né, ele vai dizer que existe, inclusive, um desenvolvimento nessa relação e nessa capacidade de integração. Então, uma criança, por exemplo, que é sensório-motora, ela ainda não fala, ela não tem um sistema simbólico. Então, a interação dela é uma interação mais frágil. Quando a criança entra no pré-operatório, ela vai ter uma capacidade de socialização que ainda não é uma socialização completa. Por quê? Porque ela é egocêntrica. Então, por exemplo, as regras valem as regras dela. Tanto é que você bota uma criança um monte de criança de 5 anos, 4 anos, e taca uma bola para cima, todo mundo corre para um lado, todo mundo corre para o outro, eles pegam uma bola, eles fazem uma loucura. De repente, um grita gol, aí todo mundo grita gol. Sem regra nenhuma, cada um está com a sua regra e está tudo bem. Mas se você coloca um de 7 ou 8 no meio, enlouquece. Ele diz, ele não está fazendo direito, ele está roubando. Por quê? Porque já tem essa construção. Então, a interação social, ela ainda não é completa. Por quê? Porque a criança está partindo da perspectiva dela. Ela não está conseguindo, por exemplo, perceber a perspectiva do outro, a perspectiva dela, para chegar a um consenso, ou chegar a um termo comum, ou discordar. Nada disso uma criança de 4 anos ela é capaz de fazer. Ela vai aceitar, ela vai acatar, mas ela vai acatar como autoridade, né? Então, o desenvolvimento da inteligência vai corresponder esse estágio também no desenvolvimento social. E aí ele vai falar, já trazendo, né? O sensório motor, essa inteligência é individual, então quase não existe troca social. É claro que tem carinho, que tem afeto, a mãe abraça, mas o bebê, ele está construindo ainda uma diferenciação que é física dele, do corpo dele para o mundo, né? Depois, no pré-operatório, é precário, porque está começando a falar, mas ainda tem muita limitação na fala. E aí tem todas essas questões, né? Capacidade de aderir a uma escala comum de referência, né? Não conservar definições, dificuldade de se colocar no ponto de vista do outro, tudo por conta desse momento que é o do egocentrismo, né? É o pensamento egocêntrico. E aí o operatório é o grau máximo de socialização e o Piaget vai chamar de personalidade, né? Que é o quê? É você poder abrir mão do seu ponto de vista para dar conta do ponto de vista de outro. Primeiro, perceber que existe o seu ponto de vista do outro e conseguir elaborar as diferenças e conseguir chegar até num consenso, ou não. Ou dizer, não concordo com você, mas entendo que você pense diferente de mim. Tem muita gente que hoje em dia ainda está lá, né? Incrivelmente, né? Mas essa foi só uma piada.
E aí existe o processo de socialização que está ligado ao que Piaget chama de relações sociais, né? De processos de tipos de relação social. E aí ele vai falar da coação, e que é isso, tem muito a ver com a escola, né? Que é o aluno, já falei também sobre isso, o aluno, ele escuta, memoriza e aceita aquilo, né? Que o professor ou que digamos, um par mais avançado define. Vai dizer, isso é o certo. Toma aquilo como certo, e aí não tem mais importância aquilo que pensa ou aquela sua dúvida, porque toma por verdade. Né? Então, ele não vai conservar essa ideia, ele não vai construir aquilo como algo que vai ser uma verdadeira, digamos assim, aprendizagem, um entendimento. Você quer ver um exemplo? Quando eu pergunto, o que cai primeiro? Se eu soltar dois objetos iguais, com pesos diferentes, qual que cai primeiro no chão? Dois objetos do mesmo formato, com pesos diferentes. Qual que cai primeiro no chão? Né? Muita gente responde o mais pesado. Por quê? Porque aprendeu, por coação, as leis da física que definem a gravidade, por exemplo. Porque eles caem ao mesmo tempo. Mas aprendeu isso como? Fazendo fórmula, decorou uma fórmula, fez aqueles deveres, mas não teve a experiência. Então, não modifica uma percepção espontânea de acreditar que cai ao mesmo tempo. Aí, quando eu falo, gente, quando você solta dois objetos do mesmo tamanho, do mesmo tamanho e formato, mas com pesos diferentes, o mais pesado não vai cair primeiro, você fala assim, opa, como assim não vai cair primeiro? Que coisa esquisita que a Chana está falando. Mas como que não cai primeiro? E aí você vai precisar resolver para poder você compreender. E aí quando você resolve, você não esquece nunca mais. Porque você teve aquela experiência, você teve aquela não foi uma decoreba, né? E aí a cooperação, né? Que é o quê? Que é uma relação que para o Piaget é o grau máximo de socialização, né? É a possibilidade de você discutir, de você trocar ideia, de você defender o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro. Não tem imposição, é uma relação, né, de assimetria, por isso que o Piaget vai defender. O bom professor é aquele que consegue horizontalizar. É uma relação de horizontal. O professor ele não está ali como uma autoridade. Eu acho até que algumas escolas construtivistas exageram, que todo mundo é chamado de amigo. Eu não gosto muito disso, né? Que eles falam assim, amigo, não existe sem professor. Também não é tia, né? Que aí a gente vai para o Paulo Freire e depois a gente chega nele, que tem um livro lindo que se chama Professora Sim, Tia Não. Mas a gente está falando do Piaget. Para o Piaget, o bom ensino é aquele em que o professor não dá resposta. O professor traz problema e os alunos, junto com o professor, sem a autoridade e sem a imposição de respostas, ele constrói, né, esse conhecimento. Sim. Para também a gente acrescentar mais esse ponto, né, que é o desenvolvimento moral. Para o Piaget, assim como os graus de socialização, a moralidade ela também acompanha o desenvolvimento da inteligência, né? Então, ele vai falar da anomia, que está junto com a fase sensório-motora, né, e que não tem regras. Um bebê, ele pode, por exemplo, tirar a roupa no meio da rua, ele pode, sei lá, se masturbar. A criança não tem essa moralidade, né? A heteronomia, que é quando começa a existir uma moralidade, mas que é externa. A criança ela não faz porque a mãe diz, não pode fazer isso na rua, não pode tirar roupa, tem que ficar vestido. Aí a criança tem medo da punição, e é por isso que ela faz. Por quê? Porque a moralidade está ligada a uma consequência, a uma gravidade dos atos.
Se eu não me engano, o Ives Lataglia, no vídeo, ele dá um exemplo de copo. Ele diz, uma criança que quebra um copo sem querer, e uma criança, um copo sem querer, de propósito, taca na parede um copo, quebra um copo. E a outra caiu e derrubou 10 copos. Aí você pergunta para uma criança que está nessa fase da heteronomia, qual que tem nas culpas? Ele vai dizer, o que quebrou 10. Porque essa intenção, ela é abstrata. A intenção, ela ainda não ainda não existe essa... eu vou falar isso o tempo todo. Ainda não existe uma estrutura cognitiva que permite o entendimento do que é, por exemplo, intencionalidade. Então, o problema maior não é a questão, não é a intenção, é o prejuízo que foi causado, né? E a autonomia já é quando a pessoa ela é capaz de se situar, consciente, de compreender que existem regras, né? Compreender que existem conflitos, né? As ações são avaliadas a partir de questões que são abstratas, né? Éticas, né? Por exemplo. Você não necessariamente vai ter que cumprir aquilo só por conta da lei. Você cumpre porque você entende e compreende que aquilo é ético, né? E a gente tem ainda uma sociedade que também, de alguma forma, né, segue esse desenvolvimento de moral e que muitas vezes responde de uma forma heteronômica, né? Então, por exemplo, eu olho no meu aplicativo se tem lei seca. Se não tem lei seca, eu vou beber. Isso é uma postura dentro dessa perspectiva da moralidade que é heteronômica, não é autônoma. Por quê? Porque ela está fora de um entendimento daquela situação como sendo algo construído, né, por um motivo. Né? Então, você não bebe porque você pode matar alguém. Não é você não bebe porque você pode ser pego bêbado dirigindo. Entenderam? Então, também existe isso em nível, uma discussão dessas fases com relação à construção da sociedade. Que não é Piaget isso não, mas eu só quis trazer para acrescentar. E aí a questão da aprendizagem, né, e do papel do professor, para a gente encerrar, né? Para o Piaget, esse desenvolvimento, ele precede a aprendizagem, a criança vai passar por essas fases, e não adianta você querer ensinar uma criança algo que ela não está pronta para aprender. Foi a questão, por exemplo, do número. Você ensina uma criança a contar, você está ensinando ela a repetir aqueles números, mas ela não está aprendendo, por exemplo, a contar, porque o qualitativo ela ainda não tem estrutura cognitiva, organização, que permite que ela dê conta daquele conceito. Né? E ele vai dizer exatamente que na escola tradicional a gente tem o ensino de apostila, né? A repetição, a relação do professor-aluno é uma relação de autoridade, de coerção, né? E que isso atrasa, né? Não é que atrasa, mas isso não permite uma verdadeira aprendizagem. Né? Ela não ocorre de uma forma efetiva. E aí ele propõe o quê? Que o professor seja alguém que traga problemas, sem dar a solução, e que organize situações, né? Que permita que o aluno tenha acesso, né, a materiais, a organização da sala, né? Que ele possa construir por conta própria, com conta própria, mas de forma coletiva, né, na cooperação com outros colegas, essa aprendizagem. Então, é isso. É isso.